Olá a todos, eu sou o Anthony, eu tenho 23 anos e eu venci a obesidade. Pessoal, no vídeo de hoje, como eu fiz no vídeo passado que eu gravei há 6 meses atrás, nesse vídeo eu quero contar aqui para vocês um pouquinho o meu relato da utilização da nandrolona, da DECA, a famosa DECA. E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar relatando de uma forma bem simples, falar com vocês, não de uma forma muito técnica, para vocês poderem entender de forma bem fácil a respeito disso, tá? Então, basicamente, vamos lá. O que é a DECA? A DECA basicamente é um hormônio, tá? Da cadeia 19-NOR, que é a 19ª molécula de testosterona convertida, tá? Então, a DECA, ela é um hormônio que podemos dizer assim que ela é prima da trembolona, prima da boldenona também, tá? Então, tá basicamente ali na mesma família, tá? E assim como qualquer outro hormônio da cadeia 19-NOR, ela pode ter aí alguns problemas relacionados à parte psicológica, né? A trembolona está muito ligada à parte de apatia e de explosão, né? Da pessoa ficar mais irritada, da pessoa ficar bem mais grosseira. A DECA, no caso, para algumas pessoas é relatado a alguns quadros depressivos, tá? Mas isso aí não é um caso 100%, tá, gente? Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês um bujãozinho de DECA, tá? No caso, esse aqui é a DECA. Deixa eu dar um foco aqui. Nesse caso aqui é a DECA da Landerlan, tá? Essa aqui é uma DECA Landerlan Gold. E, pessoal, o que vem um caso a respeito da DECA? Vamos lá. Ela basicamente é um hormônio que ajuda muito na parte articular, lubrifica muito as suas articulações. E quando eu comecei a utilização da DECA, foi justamente quando eu tive um problema de água no joelho. Eu tive um derrame articular no joelho, né, conhecido como água no joelho. E eu adicionei a DECA no finalzinho já ali do processo da minha recuperação. Não fiz punção no joelho, né, não fiz punção da água no joelho, nunca fiz. Já tive 4 vezes no joelho direito e 1 vez no esquerdo, nunca fiz, né. Então, sem contar que fazer punção deixa a sua articulação mais ressecada, porque é um líquido sinovial que você está tirando, né. E a DECA ela ajuda muito nessa parte, na lubrificação articular ali, né, nessa parte das articulações. E eu diria que até me ajudou um pouco na minha recuperação, a ter ali, né, um conforto melhor da minha articulação, que estava um pouco dolorida, tá? E também diria que até ajudou na minha recuperação. E quando eu adicionei a DECA, eu estava num processo de cutting. E tem gente que até fala assim, nossa, mas a DECA no cutting não é muito viável e tal. O que acontece? Assim como a trembolona, a boldenona, a DECA, ela é um hormônio que pode ser usado em qualquer época, né? Aliás, qualquer hormônio você pode usar em qualquer época, seja em bulk ou em cutting. Só que o pessoal fala muito da DECA para uso de off-season, para uso de um bulking, para ganho de peso, para ganho de massa muscular. E por que, né, que o pessoal fala isso? Porque a DECA ela vai te dar uma retenção ali. Só que não é a retenção de você ficar gordo, né? Digamos assim, de você ficar inchado. Não, não é isso. É uma retenção intramuscular, é dentro do músculo. Ela vai fazer basicamente o papel que a creatina faz de trazer água para dentro do seu músculo. Só que uma proporção bem maior. E nessa parte, o seu músculo fica mais cheio, realmente, você fica mais preenchido, você sente mais densidade muscular. O meu peito também melhorou bastante depois que eu comecei a fazer a utilização de DECA, o volume do meu peito ficou bem mais preenchido, né? A densidade da minha dorsal também melhorou muito. E em relação a efeitos colaterais, né, basicamente, uma coisa que o pessoal esquenta muito a cabeça. O uso da DECA da ginecomastia, bom, a questão da ginecomastia e de qualquer efeito colateral em uso de hormônios, ela é muito individual, tá? Eu basicamente, qual foi a minha dosagem máxima
de Deca que eu já cheguei até hoje. Eu estou em utilização de Deca seguido, direto, desde julho de 2024. Esse vídeo eu estou gravando ele dia 10 de agosto de 2025. E, basicamente, efeito colateral nenhum. Eu não tive queda de cabelo, eu cortei o cabelo no meio do processo. Mas, quando eu gravei o meu último vídeo, em fevereiro, eu ainda estava de cabelo grande. Então, acaba que não tem muito a ver. E essa questão de o pessoal bater o martelo e falar: ah, se você tomar a Deca, você vai ter ginecomastia. Se você tomar a Deca, você vai cair o cabelo. Não é muito bem por esse caminho não, tá? Inclusive, eu faço exames de sangue direto. E sempre fazendo exame de sangue, meu hematócrito está sempre controlado, meu colesterol está sempre controlado, meu nível de texto também está sempre controlado. Tudo muito bem regulado. Prolactina também, porque a DECA ela pode ter uma certa interferência na prolactina, principalmente se você estiver tendo um certo desenvolvimento de ginecomastia ali, tá? Então, basicamente, dosagem mais alta que eu já tive de DECA até hoje, 300 mg por semana, tá? E a dosagem dessa DECA aqui é de 200 mg por ml, tá? E o que eu falo para vocês? Tem como a gente bater o martelo e falar assim, ah, se você começar a utilizar, você vai ter isso. Não, não dá. Porque com a utilização só de testosterona mesmo, eu não tive nenhum efeito colateral. Nenhum efeito colateral mesmo, zero. O que eu tenho de marca no meu peito é de quando eu faço depilação, só isso. Mas eu não encho de espinhas, eu não tive queda de cabelo, nada. Então, a minha pele, eu tô sempre cuidando bastante da minha pele. Mas em relação a efeito colateral, é uma coisa muito individual, tá? Mas as probabilidades, né, de efeito colateral do indivíduo ter é justamente a parte de irritabilidade, né, do indivíduo ficar um pouco mais impaciente, a parte do indivíduo ficar um pouco mais apático também, né, e desenvolver um pouco mais de ansiedade. E em relação à parte do corpo, né, a DECA ela não ataca o sistema lipídico, né, o perfil lipídico. Então, a DECA ela não vai descontrolar ali o seu colesterol, não vai descontrolar a parte do seu perfil lipídico, né? Não tanto quanto a testosterona. A testosterona ela tem uma taxa de descontrole do perfil lipídico bem maior. Isso aí, obviamente, fica atrás do estanozolol. O estanozolol é absurdo. Mas, em relação à força, ganho de força, vem ganho de força? Vem. Só que depende muito. Vai depender do que você considera um ganho de força, tá? Porque tem muita gente que vai fazer utilização de hormônio e pensa assim, poxa, eu vou fazer utilização de hormônio e vou ficar forte, vou ganhar muita força. E aí acho que vai sair, por exemplo, de 20 quilos de cada lado no supino para 45 de cada lado de uma vez só, rapidinho. Não é assim que acontecem as coisas não, tá, gente? Eu falo isso como uma pessoa que faz educação física e que estuda isso todo dia. Então, não é assim que a coisa funciona não, tá? Agora, em relação a essa força, ela é muito provindo ali de um conforto articular. Suas articulações não dói tanto, você fica bem mais maleável, né? Você fica com o corpo bem mais seguro ali, suas articulações doem menos, suas articulações vão rangir menos, então às vezes você tem um ombro ali que ficava rangindo um pouco, inclusive meu ombro direito, por exemplo, já nem lembro mais o que é esse barulho, né, que meu ombro fazia, esse desconforto que tinha. Então, basicamente, conforto articular também é absurdo, tá? Agora, em relação ao ganho de peso, né? Em relação ao ganho de peso, vai variar muito de acordo com a sua alimentação e como que seu treino está guiado, tá? Então, tem essa questão aí da sua alimentação também. Isso aí, independente do hormônio, qualquer hormônio que você estiver utilizando, que vai mandar primeiro vai ser a sua alimentação, tá? Agora, vamos falar em questão de libido. Influencia na libido?
pode influenciar em alguns indivíduos, mas principalmente vai depender da dosagem em comparação à sua dosagem de testosterona, tá? Porque a testosterona é que vai mandar nesse processo. Inclusive, nunca utilizem nenhum tipo de hormônio sem testosterona base. Isso aí falando para homens. E em relação à libido e em relação a essa dosagem, né? Diria que no mínimo 1,5 para 1, tá? 1,5 de testosterona para 1 de DECA, tá? Isso aí cabe você ajustar essa porcentagem de acordo com o laboratório que você utiliza. Tem alguns laboratórios que a testosterona vem em 200 miligramas, alguns 250. De DECA, mesma coisa, tem uns que vem em 200 miligramas, 250. Então, cabe a você ajustar essa proporção aí de 1,5 para 1, 2 para 1, né? E por aí vai, tá? E minha dosagem atualmente, né? Como que tá, né? Em relação à testosterona e à DECA. A DECA atualmente eu estou utilizando 300 miligramas por semana e 600 miligramas de testosterona. Então tá dando aí 900 miligramas de hormônio por semana. E qualquer dica que eu dou para vocês em relação à utilização da DECA. Aliás, em relação à utilização de qualquer hormônio. Isso que eu vou falar para vocês é uma dica, não é falando para você utilizar. Se você está vendo esse vídeo aqui, muito provavelmente você já está em mente algum hormônio que você queira utilizar, tá? Primeira coisa, a relação das aplicações. Diluir mais as aplicações, dividir mais as aplicações ao longo da semana. Assim você vai manter uma estabilidade hormonal muito maior. E é nessas oscilações hormonais ali, naquele pico e naquela queda que ocorre ali dos hormônios, é que vem os efeitos colaterais, principalmente os efeitos colaterais de libido, tá? Então, basicamente, revezar as aplicações, né? Diluir as aplicações, dividir, né? Ah, mas eu vou gastar um pouco mais de seringa de agulha. Fica a seu critério, filho, gastar um pouco mais de seringa de agulha, então tem que encarar outros problemas. Já pensou? Tu tá lá, né, para satisfazer sua parceira ou o seu parceiro, né, vai saber, e aí tu não entrar em ação. Então, eu acho que cabe muito mais cuidar de um problema em relação a outro. Agora, em relação à questão da fome, né? Muita gente fala que aumenta a fome. Olha, ser bem sincero para vocês. Eu agora estou num processo meio normocalórico, meio cutting, né? E eu tô tendo dificuldade. Isso aí para um cara que teve bastante facilidade no bulking. Eu fiz um bulking que era no total mais de 1 quilo de macarrão por dia, tá? Então, era mais de 1 quilo de macarrão por dia, era 1 quilo de frango por dia, 12 ovos no total. Então, eu falo para vocês, tá? Essa relação da fome aí é muito particular, tá? É muito individual. Agora, outro ponto. Parte estética, né? Como que fica a sua parte estética? É muito fácil seu físico ficar denso, ficar cheio, né? Ficar preenchido, né? E uma coisa que eu falo pra vocês, o meu peito melhorou muito depois que eu comecei, e principalmente a parte do meu bíceps. O meu bíceps eu senti que a pele melhorou muito, porque a DECA ela ajuda nessa parte também, na captação de colágeno. Então se você tem uma pele ali que tá um pouquinho mais solta, que tá querendo colar ali, inclusive ó, pele de ex-gordo aqui ó. Então se você tem alguma questão assim, de pele para colar, a DECA pode te ajudar bastante. Então pessoal, esse foi o vídeo, um vídeo sem corte, bem de bate pronto aqui, ficou um pouco demorado, mas eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês a respeito disso, tá? Então, basicamente é isso, um vídeo a respeito da DECA. A DECA tem a versão dela em decanoato de nandrolona, que é essa versão mais popular, e tem também a versão NPP, que é a nandrolona, só que com a meia-vida um pouco mais curta, né? Que aí no caso, em relação à meia-vida, ela vai, no caso do decanoato de nandrolona, a meia-vida dela girando em torno ali
de 8 a 9 dias, né? E no caso a NPP um pouco mais curta, né? Em relação a 3 dias, né? Próximo a 3 dias ali. Posso estar enganado, posso estar confundindo as coisas aqui. Mas vai depender muito de acordo com o laboratório também. Até porque, até em relação ao laboratório, a receita de Durateston também muda. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu não estou chegando aqui falando assim, olha só, esse é o meu relato fazendo uso desse hormônio aqui, eu acho que você tem que tomar. Não, pelo amor de Deus, não façam isso, não confundam as coisas, tá? Eu simplesmente estou passando aqui um relato de uma pessoa que faz a utilização, que arca com as consequências e que tem um hábito de vida, um estilo de vida, um hábito alimentar extremamente rígido, extremamente controlado, tá? Então, eu não estou influenciando, não estou sendo positivo nem negativo, tá? Eu estou jogando as cartas na mesa e dando aqui o meu relato para vocês, tá? Mas basicamente, fazendo um resumo de tudo, dúvidas que o pessoal tem. Parte psicológica não ataca tanto assim, tudo vai depender da dosagem e o tempo de uso com aquela dosagem. Se você mantiver uma dosagem mais alta por um longo tempo, aí sim, né, vai alterar assim, um pouco da parte psicológica. Ela não vai ser tão agressiva quanto a trembolona, mas ainda assim, algumas pessoas podem ficar lelezinhas da cuca se elas forem um pouco mais sensíveis a essa parte. Então, é isso, meus queridos. Treinem, façam cardio, mantenham uma alimentação correta e bora pra cima. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.